Saudações geográficas! Sejam bem-vindos ao PET Geocast, o canal de podcasts do PET Geografia da UFPE. Aqui, iremos conversar sobre a geografia e suas diversas repercussões, abordagens, pesquisas, ensino e muito mais. Em tempos pandêmicos, ocupamos o espaço dos sons e das ondas para expandir o diálogo e o debate entre a universidade e a sociedade. Para isso, trouxemos a atividade PET Diálogos, que antes ocorria presencialmente, para uma série de 4 episódios, chamada Geografando as Relações Étnico-Raciais no Brasil. Esperamos que vocês gostem. Olá, pessoal. Esse é o quarto episódio da série Geografando as Relações Étnicas Raciais no Brasil, e hoje tendo como eixo o racismo e gênero. Meu nome é Arthur, faço parte do programa de educação tutorial de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje quem vai estar aqui comigo, acompanhando aqui, é a Petiana Maria, o Petiano Thales e o Petiano Pablo no making-off, né? E para o diálogo, hoje, a gente convidou a professora Lorena Francisco de Souza, que é professora do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Goiás. E, geralmente, ela tem como ênfase, né, no trabalho dela, o ensino de geografia e interseccionalidades, relacionando gênero, relações raciais, formação de professores, professoras e ensino de geografia. Muito bem, bem-vinda, professora. A gente agradece mais uma vez a presença de você aqui hoje para essa conversa. E, para começar, eu vou chamar a Maria para a gente conversar um pouquinho, para ela começar essa discussão. Olá, professora. Olá, gente. Para começar a discussão, professora, eu queria saber se a senhora podia falar um pouquinho para a gente, né, como foi que a senhora chegou à escolha desse tema, como a senhora chegou à escolha desse tema para a sua dissertação. Então, primeiro, eu quero desejar a todos, aqui uma boa tarde, a todas e todos, uma boa tarde. Um momento muito, muito bacana para mim participar dessa atividade, nova, estou achando sensacional, e quero agradecer, ao PET Geografia da UFPE, por essa oportunidade, e aos petianos que estão aqui, organizando. O Arthur falou diretamente comigo, a Maria, o Pablo, o Thales, e os demais, que eu sei que também estão participando da atividade, e dizer que para mim é uma honra, participar de um momento de formação ou de conexão, troca de experiências, sobretudo porque eu também fui petiana durante a minha graduação, Então, para mim, uma das maiores riquezas foi ter tido, esse momento de conexão, com o ensino, com a pesquisa e a extensão por meio do PET. Então, fico muito feliz de ver o fortalecimento do PET nessa instituição. E com relação à pergunta, Maria, eu acho bastante denso, voltar assim no tempo para poder falar um pouquinho sobre a escolha, a escolha de uma pesquisa, o relacionamento, como pesquisadora com um tema. E eu tenho uma proximidade, desde a graduação. No final da graduação, início do mestrado, eu comecei a ter mais proximidade e contato com movimentos sociais negros organizados, sobretudo aqueles dentro das universidades. Então, eu já estava me vinculando a um coletivo de alunos e alunas negros, na Universidade Federal de Goiás. E esse momento, para mim, foi um momento muito rico, um momento muito importante de descobertas e de formação política e acadêmica. Então, ao ter me aproximado dessas pessoas, que não eram da geografia especificamente, mas, de certa forma, também transitavam o tempo todo
no departamento de geografia, né, desenvolviam pesquisa também com o professor Alex Hatz, que foi o meu orientador no mestrado. Então, eu acredito que foi uma conexão, né, foi uma gama de relações, né, que foram me chamando, me atraindo também para pensar a questão racial e de gênero na geografia, né, porque até então, naquele contexto, estou falando, isso foi no ano de 2006 para 2007, né, e nós na geografia, ali na Universidade Federal, estávamos ainda no processo de apresentar, né, as temáticas raciais e de gênero no contexto geográfico, né, a partir das produções e do trabalho desenvolvido pelo professor Alex. Então, para mim foi muito importante, né, essa relação com o movimento social negro organizado, com o coletivo de estudantes, né, com a minha formação política e acadêmica, a escolha desse tema. Primeiramente, boa tarde, professora, boa tarde aos meus companheiros do grupo, boa tarde ao pessoal que vier escutar a gente eventualmente. Professora, eu queria saber qual seria a questão central que a tese e a dissertação da senhora responde ou vem a discutir. Assim, obrigada. Os objetivos da dissertação, naquele contexto, estavam relacionados com uma necessidade da gente compreender aquilo que nós desenvolvemos, né, e denominamos como trajetórias socioespaciais de mulheres negras em Goiânia, né? Então, basicamente, a proposta da dissertação, né, nesse caso aqui falando da dissertação, era traçar essas trajetórias, né, esses deslocamentos de mulheres negras, mas como professoras, né, porque eu fiz esse recorte também, eram professoras negras, que atuavam no ensino básico de Goiânia, né, ou da região metropolitana de Goiânia. E ao fazer esse mapeamento dos deslocamentos dessas mulheres, né, no contexto da região metropolitana, pensando os trajetos da casa para o trabalho, para o lazer, né, outros espaços sociais também vivenciados por elas, né, é que nós discutíamos ali, né, como essas mulheres vivenciavam a cidade de Goiânia, ou como elas lidavam com a construção das suas identidades como mulheres negras, né? Como elas também conseguiam se organizar em momentos de lazer e conciliar isso com um momento de atuação política, né? Sobretudo porque muitas delas eram militantes também, né, de movimentos sociais negros organizados, né? Então, a proposta da dissertação era justamente fazer esse diálogo, né, entre a condição racial e de gênero numa dimensão espacial, né? Então, pensar as espacialidades dessas mulheres e fazer uma leitura, né, que cabe, né, a geografia, talvez nesse sentido de pensar a cidade, né, de pensar o espaço urbano, em que a gente delimita alguns espaços pré-determinados, né, para alguns sujeitos sociais, né? Então, as mulheres negras, nesse sentido, e o trabalho foi apresentando isso, às vezes, né, ou em algumas situações, pouco acesso, né, a espaços de lazer, né, ou muitas também tinham dificuldade de deslocamento, né, por morarem na periferia da cidade. Então, foi esse o intuito geral, né, da dissertação. Certo, professora. Passando para uma outra pergunta, a gente vê que a construção de conceitos dentro da esfera científica se baseia na vida, nas relações, e o contrário também é verídico, né? Então, portanto, a pergunta seria, né? Você pensa que as categorias geográficas deram conta de pensar essas relações discutidas no seu trabalho? Você achou alguns limites, alguns lemas? A gente queria saber um pouco mais sobre isso. Olha, Arthur, eu acho que é sempre importante a gente, né, como geógrafo e geógrafo, pensar nas possibilidades que a ciência geográfica tem para compreender a realidade, né, para pensar o espaço vivenciado, né, o espaço como produto das relações sociais.
e também como uma possibilidade de a gente conseguir se posicionar no mundo, né? Algo que é bastante presente, assim, nas leituras decoloniais, né? A nossa posicionalidade, o nosso pensar e posicionar no mundo. Eu acho que a geografia apresenta essa riqueza para nós, né? De nos dar condições, sim, a partir do seu campo teórico, né? A partir das suas categorias de análise, nos dar condições para pensar nas nossas realidades, né? E a transformá-las também, né? Eu acho que o pesquisador orgânico, ou o intelectual orgânico, ele tem também essa vontade, né? Esse entusiasmo de acreditar numa sociedade que seja de fato mais equânime, mais democrática, plural, né? Pelo menos essa é a minha leitura, né? Então, eu sempre procurei enxergar a geografia como uma ciência social que também tem uma responsabilidade, né, ao pensar nas espacialidades de sujeitos que são diversos, né, sujeitos que têm realidades muito distintas, que constroem as suas identidades a partir da sua relação com o outro e consigo, né? Então, não dá para a geografia se isentar também dessa leitura, né, ou dessa análise sobre a sociedade, né? E eu acredito, sim, que naquele contexto, né, da construção da minha dissertação, né, havia uma necessidade de pensar de fato, né, que aquele trabalho passava por todo o trâmite acadêmico, né, era um trabalho, sim, acadêmico, que seguia, assim, as normas estruturadas como uma dissertação de mestrado, né, cumpria os objetivos de um projeto de pesquisa, mas, acima de tudo, eu concordo, sim, com o fato de a gente pensar que dentro, né, da nossa construção como pesquisador, pesquisadora, a gente também se baseia na nossa vida, né, se baseia em relações que nós estabelecemos com os outros, né, e conosco. Então, eu acredito que a gente precisa sempre pensar nessa potencialidade da geografia, né, por meio da sua construção teórica, né, por meio dos seus conceitos e das suas categorias de análise, de pensar a vida, de pensar as relações, né, humanas, pensar na produção do espaço, e também pensar que, quando nós falamos de sociedade, nós falamos de uma diversidade, nós falamos de um elemento que é muito complexo, né, e que é constituído por seres, né, por pessoas, por sujeitos e grupos sociais que constroem entre si, né, uma relação de alteridade, né, que constroem também as suas identidades. E, para mim, foi um desafio, né, pensar a diferença, pensar no marcador racial e de gênero no âmbito da geografia, sobretudo porque era um momento em que nós tínhamos poucas produções disponíveis, né, para consultar, disponíveis para ler, para refletir. Então, eu tive muito que fazer essa busca em outras ciências humanas, né, mas sempre com aquele exercício, né, que é desafiador, de trazer as questões de raça e gênero para esse arcabouço teórico que a geografia nos possibilita, né, e que nos distancia muitas vezes também de outras perspectivas, mas que também nos particulariza, né, nos traz de fato essa imensidão que é acreditar que um campo do conhecimento que tem uma leitura própria, né, de analisar a sociedade, analisar a realidade, ou de pensar sobre a realidade. Então, eu acho que, apesar, né, de talvez ter sentido limitações, né, no âmbito dos referenciais que eu tinha para poder desenvolver minha pesquisa, foi fundamental para mim acreditar e defender uma ciência geográfica preocupada com as diferenças, né, preocupada com as identidades como elementos que também são construtos, né, da sociedade. Obrigada, professora. Eu queria perguntar também, a gente queria saber, né, qual o elo, né, que a senhora encontra entre as vivências das professoras negras que a senhora relata e a construção teórica da sua dissertação. Olha, Maria, o tempo todo a gente procura
fazer uma conexão, né? É isso, inclusive, a pergunta anterior, uma conexão com a vivência, com a experiência, com o saber vivido, com a realidade experienciada, com as nossas reflexões teóricas, né? E ao me aproximar dessas mulheres negras, eu tive muita bagagem, talvez, né, naquele contexto, para poder fazer essa relação, né, fazer essa ligação, dizer que a pesquisa era construída, mas ela dependia também, né, dos relatos, como obviamente é um trabalho de narrativa, né, é um trabalho que se preza da história oral, né, então a narrativa daquela sujeita, né, daquela pessoa, é fundamental, inclusive, para o desencadear da pesquisa. Né, então, às vezes, a gente precisa ter essa paciência, né, da pesquisa, ou da pesquisadora, ou trazer sempre essa possibilidade de dialogar, estar à disposição para ouvir, né? E é isso que eu estou chamando de paciência, porque, de fato, a gente entra uma realidade muito distinta da nossa, né? Muito distinta daquele que vai para pesquisar. Então, eu pedi a licença para essas mulheres para entrar no universo delas, né? E aos poucos, em conexão com elas, eu fui observando e percebendo que tinham muitas coisas ali que também eram parte do meu universo, né? Apesar de estar numa outra realidade, assim, eu era de outra geração, vivenciava outros espaços sociais, mas era possível perceber também ali conexões, né? Quando a gente ia conversando e deixando também elas exporem as suas vivências, né? Muitas narrativas de memórias, né? De contato, inclusive, com essa realidade, né, perpetuada pelo racismo, então momentos em que elas vivenciavam o racismo diretamente. Então tudo isso era importante, inclusive, para eu trazer, né, pontos sobre como a geografia poderia pensar essas narrativas, né, pensar sobre essas narrativas, né. Então foi muito importante construir essa ligação, né, esse diálogo entre ação e pensamento, a partir dessa geografia que nós denominamos, né, geografia feminista, ou geografias do gênero, né, acho que sobretudo essas, porque naquele momento ali, eram as que eu consegui, né, ter contato, tinha mais proximidade, e eram essas, vamos dizer assim, esse pensamento geográfico, né, que me dizia sobre a diferença, né, que me dizia que havia uma relação de poder estabelecida a partir do gênero, né, que condicionava mulheres a um determinado a uma forma distinta de vivenciar a cidade ou de vivenciar o espaço, diferente dos homens, é o que me deu condições para pensar teoricamente como é que as mulheres negras, naquele contexto, aquelas entrevistadas, também vivenciavam a cidade, né, o que era possível para elas de vivenciar ou não, né, e então ter me baseado ou ter procurado leituras, né, dentro dessa perspectiva das geografias feministas, é que me deu maiores condições para fazer essa relação. Obrigado, professora. Qual seria o impacto ou os impactos, né, nesse caso, da pesquisa da senhora para a sociedade? Bom, uma pergunta bem difícil, né? Porque é claro que quando a gente está na universidade, né, desenvolvendo um trabalho, a gente quer muito que ele seja lido, né, a gente quer muito que ele demonstre, né, uma responsabilidade social, ele contribua com outras pessoas, né, que não só da universidade, sobretudo para quando a gente quer dialogar e falar sobre pessoas que não estão na universidade, né, então eu adentrei a comunidade de mulheres negras, né, ou uma comunidade que eu digo assim, aquelas que participavam de movimentos sociais negros organizados, né, e aí como é que eu
depois, né, que a pesquisa termina, como é que esse trabalho pode impactar na vivência dessas mulheres, né? Isso sempre foi uma preocupação para mim, e eu acho que é uma preocupação para todo e qualquer pesquisador e pesquisadora que tem esse compromisso social, que também acredita num projeto de justiça social, né, que seja amplo. Então, eu acredito sim que, na medida do possível, a gente pode desenvolver trabalhos que valorizem, né, esse olhar daquelas que são consideradas outras, né, daquelas que são pouco lidas na universidade, daquelas que são pouco referenciadas no dia a dia, né, que é o caso de muitas mulheres negras, né. Então, como a gente já tem essa incipiência, né, uma quantidade ínfima de mulheres negras na universidade, seja na condição de discentes como na condição de docentes. Então, a minha intenção, né, obviamente, como pesquisadora, é pensar que esse trabalho pode trazer reflexões, né, sobre essa realidade, né, realidade de mulheres, né, que vivenciam na estrutura, né, na estrutura social, uma situação de tripla discriminação em alguns contextos, né, em outros de dupla discriminação, né, vivenciam situações de racismo e discriminação e sexismo, né, racismo e sexismo nos mais diversos espaços sociais que elas estejam, né, e isso, pesquisas como essa, servem como um alerta, mas também servem como denúncia, né, e eu entendo isso como algo que impacta tanto positivamente quanto negativamente, né, sobretudo quando a gente percebe que ainda há resistência, né, ao tratar de determinadas temáticas, né, uma resistência no campo científico da geografia, né, no campo epistêmico da geografia, em tratar temáticas que são consideradas sociológicas, né, ou que são consideradas talvez marginais, quando a gente vai pensar, por exemplo, as categorias, né, de paisagem, território, região, lugar. Então, é sempre um desafio, né, pensar como é que a gente pode impactar positivamente, né, porque é uma faca de dois gumes, né, a gente sabe também que aquilo que se pretende alterar o status quo, né, ou que se pretende dar visibilidade a algo que nunca teve visibilidade, é difícil, né, não é tão, não é da noite para o dia que isso passa a ser ordem do dia, né, ou que passa a ser pauta na ciência geográfica, né, mas eu já vejo que a gente tem bastante avanços, né, depois desse trabalho meu, nós tivemos muitos outros, pelo menos na Universidade Federal de Goiás, né, e ao longo de outras redes também de parceria, de trabalho que a gente desenvolve. Então, a gente tem percebido um aumento muito grande, né, no desenvolvimento da pesquisa no âmbito racial e de gênero na geografia. Então, eu acredito que isso é muito positivo. Maravilha, professora. A próxima pergunta, a gente estava pensando como que essa discussão que você traz pode ajudar nas práticas de ensino em geografia. E isso, acho que cabe também perceber essas resistências que você falou de tratar de certos temas dentro do ensino básico. Aí, se você pudesse comentar um pouquinho até como que foi conversando com essas professoras, se algumas delas trouxeram esses assuntos, de como trouxeram, eu acho que é uma coisa interessante também de pensar, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, sim, Arthur, eu acho não, na verdade, assim, quando eu me coloco hoje, né, e desde aquele momento, para pensar sobre a formação de professoras e professores de geografia, né, sobre o ensino de geografia, ou sobre uma educação geográfica, eu parto do princípio de que esse componente curricular tem o desafio e tem uma tarefa, né, de ensinar, por meio da espacialidade, a construção de um pensamento geográfico que seja crítico, né, que seja ativo, que seja problematizador, né, e, acima de tudo, que desenvolva possibilidades aos alunos para exercer
aquilo que a gente entende por cidadania, né? É claro que essa é uma leitura, né, que várias pesquisadoras e pesquisadores do ensino de geografia, né, ou da formação de professores de geografia têm defendido atualmente, né, e isso, para mim, é um ganho, porque é uma maneira da gente marcar a importância da geografia na escola, né, a importância da geografia como formação, como um elemento para a formação cidadã, né, então, mais do que ensinar por meio das categorias de análise geográficas, ensinar sobre o espaço, né, ou ensinar sobre a realidade, um fato ou fenômeno, essa geografia, ela também hoje está, né, repensando o seu dever de construir, né, ou de possibilitar a construção de um projeto de justiça social. Pelo menos é isso que eu acredito, né, é isso que eu almejo e isso que eu acredito. E quando eu trato desses temas para pensar a geografia, para pensar o ensino da geografia, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar que essas questões apareceram, ou que essas questões estão se fortalecendo, não é por uma questão de tendência ou de moda, né? Às vezes pessoas, nas suas leituras superficiais, acabam remetendo a essa ideia de que a discussão, a pauta antirracista, né, a pauta feminista, na verdade, são atropelos e exageros de uma parcela da população que se vê vítima o tempo todo, né? Então, até hoje, a gente precisa, e ainda mais hoje, né, com o retrocesso político que nós estamos vivendo, a gente precisa o tempo todo ouvir, precisa não, né? O tempo todo a gente ouve esse tipo de afirmação, né, que é leviana e superficial, que tratar dessas temáticas é ser conivente com o vitimismo, né? E aí, eu como professora, pesquisadora, né, o que eu posso fazer para, de fato, dizer, né, que isso que eu estudo, isso que eu pesquiso, é importante para o aluno saber lá na escola. Eu só vou saber se eu chegar até a escola, sabe? Se eu ter contato com a escola e com os alunos, se eu saber o que os professores e professoras têm feito nas suas aulas de geografia, né, mas não no sentido da vigília ou de querer julgá-los, né, nas suas práticas e nas suas atuações docentes, mas de buscar um diálogo e um projeto de desenvolvimento, não gosto da palavra desenvolvimento, mas é um projeto colaborativo de ensinar e de pesquisar. Então, se eu levo essa demanda para a escola, quer dizer que essa demanda não é uma demanda da professora Lorena, que estuda isso, né? É uma demanda da sociedade. E a escola é um reflexo da sociedade, a escola também é sociedade, né? Então, muitas vezes, essas temáticas, né, ou esses recortes, como alguns gostam de dizer também, vêm da demanda e vêm da urgência que os próprios alunos têm para o tratamento delas, né? E aí a gente lida com outro problema, a dificuldade que professores e professoras têm em tratar dessas temáticas, porque não se sentem qualificados para esse debate, né? Ou também tem casos em que existe uma resistência, né, do ponto de vista da sua leitura de mundo mesmo, né, uma resistência, eu não vou falar de LGBTQIA+, porque senão, né, eu vou ter problema na escola, ou senão eu vou incentivar o meu aluno a ser gay, né, tem esses pensamentos também que permeiam, né, às vezes algumas mentalidades, né, não só de professores, mas também de pais, de gestores. Então, precisa ser um trabalho colaborativo, um trabalho de equipe, né, e pensar que, de fato, essas temáticas, ao entrarem nas aulas de geografia, elas são parte, né, dessa demanda que a sociedade tem trazido por ela estar constantemente em transformação. Nós estamos falando que o racismo, né, estrutural, né, a gente está vendo tantos debates, inclusive, né, sobretudo nas redes sociais, sobre o racismo estrutural, né, sobre a maneira como nós estamos vivenciando ainda a herança escravocrata, e quando há possibilidades de dialogar sobre isso, né, de reverter esse quadro, né, essa herança colonial,
esse sistema moderno, né, colonial de pensamento e de ação, a gente vai encontrar resistências, né? Então, nós não podemos, eu pelo menos não na minha perspectiva, naquilo que eu acredito, a gente não pode se silenciar, né, por meio desses percalços, por meio dessas barreiras, né, porque quando a gente vai para a escola, cotidianamente a gente vai se deparar com conflitos raciais, né, com situações de discriminação das mais diversas ordens. O professor, professora, né, de geografia ou de qualquer outra componente curricular, ele precisa, sim, apresentar isso, inclusive, como algo que faz parte do currículo da escola, né, do currículo ou da cultura da escola. Ele precisa trabalhar isso, né? Então, ele precisa ter ciência da sua responsabilidade, né, como formador e formadora de opinião, claro, né, não se trata aqui também de buscar uma doutrinação, né, de alunos e alunos, né, como também a gente já ouviu esse tipo de termo, né, de algumas pessoas mais conservadoras com relação a conteúdos na escola, mas eu tenho percebido, sim, que a escola está aberta, né, para essa demanda que vem de fora, que vem dos alunos e que também vem dos movimentos organizados, os movimentos sociais organizados, né? Então, as políticas públicas são parte dessa pressão dos movimentos sociais organizados, né? As políticas públicas educacionais também, né? A implementação da Lei 10.639 de 2003 é também um exemplo disso, né, dessa pressão e reivindicação e organização dos movimentos sociais negros para tornar como parte do currículo o ensino de África, de história da África, de cultura afro-brasileira e de questão étnico-racial. Né? Então, isso é um ganho, isso é um avanço, isso é fruto de um projeto amplo, mas é colaborativo, né? Precisa ter a união e o papel, né, de cada uma ali envolvido, né, não é algo que a gente consegue fazer, obviamente, da noite para o dia, mas também não é algo que a gente consegue fazer sozinho, né, então é mais complexo. Professora, muito obrigada por tudo isso que a senhora falou. A senhora poderia comentar sobre o texto que é Memórias do Ensinar, Caminhos para Chegar à Profissão, do capítulo 3 da sua dissertação, que a senhora traz os relatos de algumas professoras, né, e que muitas antes de entrar no mundo acadêmico, elas já eram professoras, né, já atuavam como professoras nas escolas, né, e elas enfrentaram muitos desafios, né, e muitas delas, por isso, buscaram o mercado de trabalho também, né, e enfrentaram dificuldades para entrar no mercado de trabalho, né, e estando no mercado de trabalho também enfrentaram vários desafios, né, queria saber se a senhora podia comentar um pouco sobre esses relatos delas. Assim, vocês resgatam, né, bastante detalhes, né, da dissertação, e eu acho isso muito importante, né, porque de fato demonstra, né, que o trabalho está sendo lido, eu fico feliz por isso. E eu acho que no sentido geral, Maria, o que a gente traz, né, dos relatos, das narrativas dessas professoras, são vários aspectos, né, mas o primeiro deles, e que talvez marcou também o meu fazer acadêmico, né, é a relação que elas estabelecem com o presente e o passado, né, sempre rememorando as situações vivenciadas por elas, né, nas suas trajetórias escolares, né, primeiro como alunas e como pertencentes a uma comunidade, né, pertencentes a uma família negra, em que conseguiram, né, construir também uma identidade negra afirmada, ter referenciais positivos, né, então eu destaco esse momento de rememoração, se é que eu posso falar isso, né, de rememorar o passado delas, como sendo um elemento que fortaleceu a atuação delas e a busca por uma formação docente. Né? Então, o fato de terem tido, né, algumas, acho que a maioria das que foram entrevistadas, tiveram esse contato, né, com a formação de uma identidade negra positivada,
né, ou referências positivas do que é ser negro. E isso faz toda a diferença na atuação pedagógica dessas mulheres, né? Mesmo que elas não estavam, de fato, ali, acho que nenhuma delas tinha formação em geografia, né? Então, estavam no contexto mais da língua portuguesa, da pedagogia, né, da história, mas isso ficou marcado, né, na maneira como elas vivenciam. O fato de eu ter aprendido, né, ao longo da minha infância e adolescência, que eu era uma pessoa negra, que eu era uma mulher negra, e como eu me fortaleci, né, junto aos movimentos sociais negros organizados, né, como eu tive também momentos de coletividade na construção dessa referência positiva, ser negra. Né? Então, isso, para mim, é um elemento muito forte nas narrativas delas. Outro aspecto é essa sensação de isolamento na sua atuação profissional, né? Isolamento ou de negligenciamento, né, da comunidade escolar, ou de silenciamento da comunidade escolar sobre a temática racial na escola, né, ou sobre a educação das relações étnico-raciais na escola. Né. Então, isso também ficou bastante marcado quando elas dizem, quando se trata de falar sobre a questão racial, né, a escola, né, a gestão escolar entende isso como sendo um papel da professora negra, né, da professora negra militante do movimento negro. Ela não considera isso como algo que precisa, de fato, né, de uma estrutura em que todos e todas se sintam responsáveis, né, por tratar o racismo como um elemento que está na escola também, né, e que está não só na escola, dentro das práticas cotidianas, da relação aluno-aluno e da relação aluno-professor-professora, mas também no currículo, né, também no material didático, também na maneira como esses materiais, naquele contexto, né, não evidenciavam situações e referências positivas ao ser negro, né, ou referenciais positivos do negro na formação social brasileira, né, ou reduzia a formação social, aliás, a contribuição do negro no Brasil apenas do ponto de vista da cultura, né, então reduz a um aspecto cultural, né, então são vários aspectos que elas vão apresentando também como sendo limitadores, né, de uma prática antirracista, tá? E com relação aos deslocamentos dessas mulheres na cidade, né, algo que foi importante para mim, pensar nas trajetórias socioespaciais delas, né, que trajetórias têm a ver com esse contexto das narrativas delas estabelecidas com memória entre passado, presente e futuro, né, e também com relação a esse deslocar-se no espaço, né, a esse deslocar-se na cidade. Né. Então, elas iam dizendo que, pelo fato de morarem em regiões da cidade não centralizadas, né, o acesso ao lazer, à cultura, aquilo que elas entendiam por lazer, era muito limitado. Então, essas mulheres também tinham uma dificuldade de mobilidade no que se refere ao direito à cidade. Então, isso, eu acho que esses 3 pontos foram fundamentais, inclusive, né, e que eu trouxe a partir das narrativas delas. Né? Então, essa mobilidade na cidade como sendo algo prejudicada, né, pela sua condição social, mas não somente pela sua condição social, porque em alguns momentos também elas relatavam, né, essa escala de desconforto ao frequentarem espaços, né, que não são na vivência, assim, não são no senso comum recorrentes à presença de homens e mulheres negros, né, então elas relatavam também esse desconforto, e eram mulheres na condição de professoras, ou seja, né, tinha uma renda salarial média, né, então nós não estamos falando de um grupo social de mulheres com baixo poder aquisitivo.
Nós estamos falando de um grupo de mulheres, né, de classe média, que tinham, sim, condição de frequentar outras realidades quando possível, né? Mas isso era algo que oscilava, era relativo, né? Porque mesmo sendo professoras, essas mulheres não moravam em regiões centralizadas na cidade. Ótimo, professora. Maravilhoso. Obrigado pela fala. A gente está caminhando para o final e no final, a gente sempre tem vamos dizer assim, um momento cabeção, em que a gente pede algumas referências, alguns livros, documentários, podcasts, para quem se interessa pelo assunto, para quem está buscando caminhar a sua pesquisa baseada nisso. Então, a gente queria pedir algumas referências para você. Pode ser? Pode sim, né? Eu vou pensar aqui de cabeção mesmo em algumas coisas, Arthur, mas eu acho que esse caminho, né, assim, que foi percorrido em dissertações e teses são muito enriquecedores, né? Então, a gente do laboratório, quando a gente, no laboratório de estudos, pesquisas e estudos em relações, espacialidades, relações étnico-raciais e de gênero, lá da UFG, já tem um arsenal bem rico sobre essas produções acadêmicas, né, dissertações e teses sobre temática racial, principalmente, né, temática racial de gênero e sexualidade. Então, eu acho que esse é algo que eu colocaria, assim, né, como um princípio, para pensar como é que esse grupo, né, tem desenvolvido pesquisas nessa temática em geografia, porque referenciais fora da geografia, nós temos muita coisa, né, muita coisa mesmo, e elas acabam se tornando também referências básicas, né, para nós da geografia que temos interesse em discutir a questão, né, como as mulheres negras, né, do movimento feminista negro, a Sueli Carneiro, a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, essas mulheres fizeram parte, né, dessa minha formação política, da minha formação acadêmica, e eu as uso, né, constantemente, uso, né, no bom sentido, assim, eu as leio, e acho muito importante para nos dar, inclusive, fôlego para fazer essa discussão, quando se trata de desigualdade racial e de gênero, né. Outra possibilidade também é buscar, recentemente nós publicamos um dossiê na revista ABPN, né, que é a revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, e esse dossiê chamava Geografias Negras. Nesse dossiê a gente tem muitos trabalhos, assim, bastante plurais, né, sobre a temática racial, e tem também relacionado com educação geográfica, né, tem vários temas no âmbito da geografia, territorialidades, né, paisagens, gênero, nesse âmbito. Então, a gente está meio que nesse grupo tentando fortalecer isso que a gente está chamando de uma nova, sei lá, ou de uma outra episteme na geografia, né, que são as geografias negras. Então, eu acho que nesse dossiê, a partir dos textos, né, que são curtos, né, então são artigos, talvez é mais acessível também, né, está disponível lá no site da revista da BPN, para pensar, né, as referências que cada um daqueles autores e autoras também tem se referenciado, né, tem se posicionado, né, para além também do pensamento decolonial, mas também fazendo, né, jus à importância do pensamento decolonial para o desenvolvimento dessa geografia que a gente chama, né, de geografia negra, dessas geografias negras. Eu acho que seriam basicamente esses dois caminhos, né, para nós da geografia. Certo. Então, a gente finaliza por aqui, professora. A gente agradece novamente a sua presença, o seu aceite para a nossa conversa aqui hoje. Espero que tenha gostado também. Agradeço também Maria, Pablo, que está aí no making off, Thales. Obrigado ao PET Geografia também. E seguimos nesse diálogo, professora. Muito obrigado.
Eu que agradeço, viu, Arthur, Maria, Pablo, Thales, né, a todo o PET Geografia, né, ao professor Biratã também, né, por essa oportunidade, e dizer que a gente está à disposição, né, eu estou à disposição, atividade de formação, mas também de diálogo, né, constante, e contem comigo, e eu é quem agradeço por vocês também fazerem, né, com muito cuidado a leitura da dissertação de mestrado, né, e dos trabalhos também que eu tenho organizado, que eu tenho feito. Muito obrigada mesmo.